Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada ou bom dia! Não sei o horário que você vai estar assistindo, mas seja bem-vindo ao canal RH Espaço Terapêutico Online. Você que já faz parte aí, que já está inscrito nesse canal, que Deus continue abençoando sua vida. E você que ainda não é inscrito, fique à vontade, tá bom? Se você quiser se inscrever, sinta-se à vontade. Se você não quiser, tranquilo. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. A vida, ela nos proporciona oportunidades nas quais é importante refletirmos sobre o que queremos no dia a dia, em cada momento, em cada instante, o que é benéfico, o que é maléfico, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, o que eu quero para agora, para esse exato momento, o que eu quero para daqui a uns 10, 20 minutos, ou o que eu quero para o dia seguinte, e assim vai indo. Tudo acontece conforme o que eu vou planejando, mas nem sempre acontece da forma como eu planejo. Nem sempre acontece do jeito que eu quero. Então, diante de tudo que acontece nas nossas vidas, dando continuidade na campanha aí contra o tabagismo, contra o uso do cigarro, sendo uma droga lícita, uma droga que é permitido por lei a venda em determinados locais. Então não existe motivo pelo qual eu estar utilizando como uma droga ilícita. Mas é uma droga lícita, mas é uma droga, é pequeno, mas é destrutivo. E infelizmente muitas pessoas têm falecido devido a um câncer ou algum problema causado pelo uso do cigarro. Muitas pessoas, infelizmente, já se foram devido a essas questões. Mas eu não quero falar de defunto, eu não quero falar das partes do cigarro. Eu quero falar para você, dando continuidade, o motivo que eu eu obtive para poder parar de fumar. No vídeo passado eu falei um pouco de como minha trajetória, como eu conheci o cigarro, como eu comecei a usar o cigarro, como ele começou a fazer parte da minha vida. E o tempo foi passando e ele continuou na minha vida. E quando eu tive a oportunidade de poder parar e estar nos dias de hoje ainda, alguns anos, sem o uso do cigarro, para mim é muito benéfico, para mim é um privilégio imenso. Então, analisar todos esses pontos, para mim, é importante. Às vezes nós queremos agir de forma que pensamos assim, poxa, nada faz sentido. Tem uma piada, eu não sou bom em contar piada, mas também não vou ficar me justificando. Mas tem uma piada que eu ouvi ainda quando criança. Os colegas, nós estávamos brincando na frente de casa e um colega, que hoje é advogado, ele falou uma piada para mim naquele dia, foi marcante. E essa piada, ao longo do tempo, ela foi histórica para mim porque ela tem um sentido para mim. Estava o galo lá no quintal, estava bolando baseado. Isso é uma piada, viu? Porque ele tem asas, então não tem como ele fazer isso. Não é uma piada. Ele estava lá bolando baseado e apareceu um pintinho. Chegou lá. O que é que tu tá fazendo? Perguntou o pintinho. O que é que tu tá fazendo? E o galo, vou fazer a mente. Uma coisa bem bacana vai acontecer aqui agora. Então o pintinho falou, eu também quero usar. Quero fazer a mente. Quero ficar bem.
Então o Galo bolou o baseado, fumou ali, passou pro Pintinho. Quando terminou, ele perguntou pro Pintinho: o que tu tá sentindo? O Pintinho respondeu: tô sentindo nada, tô sentindo nada. O Galo foi lá e bolou outro maior ainda. Fumaram, deu pro Pintinho, o Pintinho fumou também. Quando terminou, o Galo perguntou: e aí, tu tá sentindo o quê? Aí o Pintinho pegou e respondeu: não tô sentindo nada. Então o Galo foi, bolou outro maior ainda. Fumou mais o Pintinho. O Galo já estava ficando já estava chapadão e estava incompreensível com o que estava acontecendo com o Pintinho. Começou a imaginar: poxa, eu acho que eu já estou velho demais e não estou conseguindo, não estou aguentando mais. E essa juventude, essa nova geração tá vindo aí, tá detonando. Mesmo assim, com os turbilhões de pensamento, o Galo bolou outra lá e fumaram. Quando terminou, perguntou pro Pintinho: o que tu tá sentindo, Pintinho? E o Pintinho respondeu: tô sentindo nada, não tô sentindo perna, não tô sentindo asa, não tô sentindo nada. Essa piada para mim ela foi histórica pelo seguinte: na época eu me comparava com o Pintinho, não por estar ali usando bastante drogas, mas porque enquanto muitas pessoas elas querem compreender o todo, eu estava simplesmente querendo anestesiar algo. Eu queria simplesmente não sentir o que eu estava sentindo. Eu queria simplesmente me colocar diante da situação e ficar anestesiado com a situação, olhando a situação como se estivesse aéreo. Não perceber o que estava acontecendo comigo. A vida ela me proporciona a oportunidade de existir. Por isso que é vida. Eu tenho que dar o valor ao que eu quero. Quando eu ouvi pela primeira vez uma grande escritora que já se foi, que na minha concepção uma grande escritora, Zíbia Gasparetto, é espírita, com todo respeito a qualquer religião existente. No livro que ela escreveu, Ninguém é de Ninguém, ao qual esse livro conta uma história muito reflexiva. E diante da situação, a vida me deixou confuso, mas não porque a vida é confusa, mas porque eu não estava entendendo o ponto mais importante para mim, que é a vida. E diante disso eu não estava valorizando a mim próprio. Eu estava agindo da mesma forma do título desse livro. Ninguém é de ninguém. Eu não sou de ninguém. Eu não pertenço a nada. Eu simplesmente estou vegetando na face deste planeta Terra. Na reflexão deste livro, ao qual não vou estar introduzindo, mas vou do que me proporcionou, do ensinamento ao mergulhar na leitura, além da estrela do livro, que para mim foi a estrela, o Roberto, olhar as oportunidades. E quando me deparar diante daquilo que Jesus Cristo falou no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu presto atenção nesses detalhes que são muito importantes para mim. Porque lá no início, no princípio de tudo, no princípio da existência de cada ser humano, antes mesmo de o ser humano vir a existir, Deus já existia, dando conhecimento bíblico. E para mim, analisar
o meu eu. Parar diante do meu próprio eu, da minha consciência, dos meus sentimentos, ressentimentos, daquilo que me alegra, daquilo que me entristece, daquilo que me fortalece, aquilo que me enfraquece, aquilo que me faz ser cada vez melhor e aquilo que me faz ser pior. Então parar diante disso é analisar o ponto ao qual estava lá no princípio. A árvore, uma árvore cujo estava nela o fruto do conhecimento do bem e do mal, na mesma fruta, na mesma árvore, tendo duas forças, sendo uma boa e a outra má. E aí olhar para mim e ver todos os pontos negativos da minha existência, aquilo que eu tenho proporcionado para mim mesmo, aquelas coisas que eu achava benéfico, aquelas coisas que eu achava atrativo, aquelas coisas que eu achava muito importante no exato momento que eu estava vivendo aquela experiência. E uma delas era o uso do cigarro, que ao longo do tempo foi se fortalecendo na minha própria existência, ao qual todos os dias, não tinha um dia sequer que eu não usava o cigarro. Não tinha um dia sequer ao qual eu não fazia o uso frenético do cigarro. Eu usava o cigarro todos os dias e achava isso maravilhoso enquanto estava no uso. Mas comecei a sentir as consequências do uso do cigarro, cansaço, a respiração começou a falhar, o hálito começou a ser mau hálito, as coisas começaram a me atrapalhar no sentido que eu comecei a deixar aquela tão preciosa lei que Jesus Cristo proporcionou, mandamento, pois eu vos dou 2 mandamentos, sendo o primeiro qual? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas olhar para esse ponto é analisar a parte mais importante. Quem é meu próximo? Qual é os ouvidos mais próximos de mim? É os meus ouvidos. Qual os olhos mais próximos do meu? É os meus. Qual a boca mais próxima de mim? A minha. Qual o nariz mais próximo de mim? O meu nariz. O meu próximo não é o João, não é a Tereza, não é fulano, ciclano ou beltrano. É eu. Eu estou falando de mim. Então, se eu não aprendo a me amar, a me respeitar, a cuidar de mim, ter um bom senso na minha existência para poder ter hábitos novos, proporcionando a mim mesmo a oportunidade de poder analisar a própria vida, a própria existência e dizer, nossa, como eu estou conseguindo progredir? Eu não tenho o poder de prolongar a minha vida. Eu não tenho o poder de ser eterno. Eu não tenho o poder de determinar quando irei morrer ou como irei morrer. Mas eu tenho a responsabilidade de moldar aquilo que me faz mal. E o que estava me fazendo mal, o uso do cigarro, estava me fazendo mal. Quando eu trabalhava na escola dando aula, eu não entrava dentro da sala de aula com um cigarro. Algumas crianças chegaram perto de mim quando dava aula e relataram, nossa professor, como o senhor está... Nossa tio, me chamavam de tio, algumas. Nossa tio, como o senhor está fedendo a cigarro. E isso... não só a parte constrangedora de ouvir uma criança falar que você está com odor, mas também o que ela está aprendendo. Porque ela tem esse conhecimento, aonde mais ela viu isso? Como ela sabe que aquele cheiro é cheiro de cigarro? Os ensinamentos proporcionados, os ensinamentos dados. Então, analisando todos esses pontos, eu comecei a ter uma nova estratégia para mim mesmo. Tempo ao tempo. Algumas pessoas relatavam a mim, Rafael, mas tu não vai conseguir, Rafael, tu não vai ter. Porque
pelo incrível que pareça, muitas pessoas elas exaltam a religião. Eu estou falando de pessoas que tiveram parte na minha história. Estou falando de pessoas que olharam para mim e falaram: tu está em pecado, tu não vai para o céu, isso, aquilo, outro. Aquilo machucava muito, mas me fortalecia em outros pontos. Sempre rebati isso, buscando a presença do Senhor. Quantas e quantas foram as vezes que eu terminei de fumar um cigarro, dobrei meu joelho e conversei com Deus. Quantas e quantas vezes eu utilizei aquela passagem que Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quantas e quantas foram as vezes que eu falei: Senhor, eu lembro que quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor levou Moisés para levar o seu povo, tirar o seu povo da escravidão. O Senhor deu a Moisés 10 mandamentos. Moisés, ele errou com o Senhor. Se assim não fora, quantas e quantas foram as vezes? Mas o mais importante não é analisar os erros, mas é olhar o que o Senhor deu a ele. E nesses 10 mandamentos estava lá: não adulterais. Jesus Cristo estava aqui na terra, o mesmo que disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Uma mulher foi pega no ato do adultério. Uma mulher foi pega no ato do adultério. Mas estava escrito na lei. A lei segundo a qual Moisés escreveu, a mesma que o Senhor Deus deu a ele. E aquela mulher foi pega no ato. Ela não era suspeita, pois eles tinham prova. Porque ela foi pega no ato do adultério. Ela estava adulterando quando ela foi encontrada por aqueles homens. Aqueles homens arrastaram ela até a presença de Jesus Cristo. Segundo a lei, ela teria que ser apedrejada. Então, se eu não sou digno da tua misericórdia e do teu perdão, para mudar essa minha situação, porque eu não nasci fumando, eu não quero permanecer sendo fumante. Eu quero que o Senhor adentre nas áreas que eu não consigo adentrar de mim mesmo. E permita-me que seja moldado para que eu possa te dar orgulho. Mesmo dos erros que eu já tenho cometido, das vezes que tenho falhado com o Senhor, das vezes que tenho feito coisas que não foram agradáveis. Então, olhando para essa história dessa mulher, quando ela estava diante de Jesus Cristo, sabiamente ele, sendo o Senhor na forma de filho, ele respondeu. A primeira frase que ele respondeu foi o silêncio. E eu agora paro e penso, Pai, que nesse exato momento que estou falando com o Senhor, eu ouço o silêncio. Eu ouço apenas o silêncio. O Senhor falando comigo em silêncio. E a segunda frase, ou seja, o momento que Jesus Cristo levanta a sua cabeça, ele olha aqueles homens loucos para machucar alguém, porque eles estavam machucados. E eles queriam que outras pessoas fossem também machucadas. E aquela mulher, ela foi pega no ato que gerou um motivo, mesmo que não seja justo, mas é um motivo porque estava escrito na lei: não adulterais. E a consequência do adultério poderia ocorrer o apedrejamento. E o Senhor disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E eu ouço muitas pessoas falando para mim que eu não tenho a tua presença porque eu sou fumante.
Eu ouço muitas pessoas falando que o Senhor não é comigo porque eu uso outras substâncias químicas. E analisar todos esses pontos nas conversas do feedback com a força maior a qual eu acredito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e vendo as mudanças a mim, é por isso que eu utilizo muito essa frase, ou seja, essa palavra, que está carregada de frases, fé, prática daquilo que eu acredito. E eu acredito numa força maior, é por isso que eu buscava essa força maior, enquanto as outras pessoas me acusavam, eu estava, mesmo ainda, nos olhos de muitas pessoas derrotado, no uso das substâncias químicas. Eu buscava a presença do Senhor, eu conversava com Ele, e agora eu converso com Ele, mas não faço mais o uso dessas substâncias que já foram e fizeram parte da minha história. E compartilhando com você agora nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, não sei o horário que você vai estar assistindo, compartilhando com você essas reflexões, falando com você, trazendo experiência das quais eu vivenciei. Não estou utilizando termos técnicos, eu estou utilizando experiência. Eu passei por esse processo e ainda nos dias de hoje passo por esse procedimento de dar continuidade naquilo que eu acredito. Porque se eu não continuar praticando aquilo que está me fazendo me manter sem o uso da substância química, que adianta? O que adianta ele me dar uma solução para um problema e eu não aderir? Então eu tenho que ter fé. Mas a fé não é só uma mera palavra. A fé é uma prática, é um procedimento, é um projeto, é um objetivo. É o que você quer alcançar, mas você tem que praticar. Quer parar de fumar? Tá difícil? É difícil, eu sei. É muito difícil, mas não é impossível. Começa a moldar a tua forma de pensar. Ei, se você não acredita numa força maior do que você, não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo, não acredita em Jesus, tudo bem, respeito. Mas se você acredita, começa a conversar com Ele. Mas não conversa com Ele de forma agressiva. Fala para Ele, Senhor, o Senhor mesmo, nas tuas palavras, o Senhor disse, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados. Ei, o Senhor mesmo disse que o médico não vem para os bons, mas sim para os doentes. Eu, infelizmente, estou aqui no uso. Dependência química é doença. Já está sendo tratada como doença. Dependência química é doença. E é uma doença incurável, progressiva e fatal. Mas existe tratamento. Exatamente, existe tratamento. Então colocar em prática tudo isso. Mas para Deus, você acreditando em Deus, existe cura. Para Deus existe a cura. Para nós homens, seres humanos, não existe. Mas para Deus sim. Não estou falando de religião, estou falando de uma força maior. Então começa a praticar. Começa a diminuir, está difícil para você, você não consegue parar. Um cigarro por dia, pare metade de um cigarro, ou 25 centímetros. Ou, vamos supor, vamos fazer uma colocação. Tem 100% de um cigarro. Tira 25. Se você não consegue 25, tira 5. 5%. Vai diminuindo a quantidade. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Se você não tem tempo para você cuidar de si próprio, não espere você chegar na fila, ou seja, no leito de um hospital, para você ficar numa fila, para poder ter que receber algum órgão, esperar alguém morrer, para fazer a doação de um órgão, para você receber. Não precisa esperar. Ainda dá tempo. Eu não estou falando de medicina, eu estou falando de realidade. Eu não estou falando aqui como médico porque eu não sou médico. Estou falando aqui como um ser humano, um ex-fumante, que estou, no dia de hoje, dando continuidade, colocando em prática aquilo que eu acredito que está funcionando para mim. A mudança é importante.
se você vê isso como um problema para você. Porque é muito fácil falar para uma pessoa que é usuária de maconha, crack, cocaína e outras drogas, que ele é um dependente químico. Mas falar para uma pessoa que usa o cigarro, que muitas pessoas andam na rua, passam aí por todos os lados com o uso do cigarro. Não, porque eu não uso drogas. É uma droga. É lícita, mas é droga. Assim como a bebida alcoólica é droga. É droga. Então coloca em prática. Conversa com a força maior do que você, Deus. Vai lá, conversa com Ele e apresenta o teu problema. Não simplesmente dobra os teus joelhos só para agradecer. É importante agradecer? Claro que é. Quando Jesus Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, Ele começa primeiro exaltando a existência de um ser maior do que nós, num lugar acima da onde nós estamos. E Ele nos ensina a importância de compartilharmos aquilo que está acontecendo. Então compartilha com Ele. É o uso do cigarro. Apresente a Ele. Que Ele te ajudar a moldar isso. Porque para chegarmos até Deus, nós temos que ir pelo caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Mas para traçarmos esse caminho, tem que ser o caminho da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que eu sou impotente perante o uso de qualquer substância química. Então eu tenho que ser realista comigo mesmo. Exato. Olhar para mim. Eu sou impotente. Eu não consigo beber uma taça de cerveja. Porque se eu beber uma, eu quero 2, 3, 4, vai, um monte. Eu não consigo fumar apenas um cigarro. Se eu fumar um, eu quero 2, 3, 4, um monte. Exatamente. É por isso que eu vou colocando para um dia de cada a prática daquilo que eu acredito. Eu espero que você tenha conseguido compreender o que eu estou falando. Tá bom? Vamos dar continuidade. Esse aqui é mais um vídeo. Se você quiser compartilhar com alguém que precisa parar com o uso do cigarro, tamo junto. Se você não quiser, não tem problema. Se você quiser dar o seu feedback, estamos à disposição. É importante pararmos? É. Não estou aqui incentivando a revolta contra as bancas que vendem cigarro, não. Cada um tem o seu... cada um tem o seu motivo. Eu estou fazendo por mim, para mim, pelo meu pai, que também me assiste, que está aí na luta. Exatamente, meu pai está na luta para parar de fumar também. E já tem tempo. Já tem tempo. Não é porque eu consegui mais cedo que... Não, mas ele está na luta. E eu creio que você também vai conseguir. Mas não é eu, é você. Você colocando em prática. Então diminua. Comece por aí, diminuindo. Rafael, mas eu ouvi uma medicação que vai ajudar. Eu não sou médico, eu não recomendo nenhum remédio. Se você foi lá com um médico, ele te recomendou, ótimo! Foi um psiquiatra, ótimo! Mas eu não. Eu não sou médico. Eu não posso e não quero e não vou receitar nenhum remédio. Mas tem um remédio então não. Eu não sou médico. Eu sou simplesmente um pastor e um terapeuta. De formação livre. Formação livre. Tá bom? E a experiência. A experiência. Então que Deus abençoe sua vida. Mas antes, quero finalizar com uma oração. Exatamente. Por que eu estou deixando a oração por último? Porque se você ficar até o final, você vai acompanhar com a oração, finalizando com a bênção. Se você não ficar, não tem problema. É tu. É dono do teu umbigo, não é eu. Beleza? Então vamos orar, se você quiser. Querido e amado Deus, Criador dos céus e da terra, ao qual proporcionou a mim
a oportunidade de estar aqui no dia de hoje com essa pequena reflexão, mas grandiosa no significado, na importância na minha vida, na vida das pessoas que estão do outro lado assistindo, acompanhando. Exatamente, Pai. Muito obrigado pela tua existência. Muito obrigado pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. Obrigado por proporcionar este momento. Senhor, essa pessoa que está assistindo, sendo usuária de qualquer substância química, não só o cigarro, mas estamos numa campanha de cigarro, mas se for de outras substâncias químicas, mas especificamente o cigarro. E ela tem o desejo de parar de usar, mas não está conseguindo. Ela te dando a permissão, conceda a ela, Senhor, as estratégias, o tratamento correto, para que ela possa parar com o uso do cigarro. Assim como eu me encontro há alguns anos sem o uso do cigarro e pretendo continuar até o dia que eu me for deste mundo, o dia que eu partir deste mundo, para o que o Senhor preparou para nós, assim acredito eu. Pai, abençoa poderosamente essa pessoa. Assim como o Senhor está me abençoando, assim como o Senhor está abençoando o meu pai, que também está nessa luta contra o uso do cigarro. Pai, abençoa poderosamente a vida dele. Mas não faça a minha vontade, faça a tua, Senhor. Somente a tua vontade. Assim como teu Filho amado Jesus Cristo nos ensinou. Não faça a minha vontade, sim somente a tua. Obrigado por existirem. Obrigado por existir, Deus. Obrigado por me dar essa oportunidade. Eu te peço em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Obrigado e até os próximos vídeos. Bom, que Deus abençoe. Não esqueça, Deus te ama e você precisa se amar também. Tchau, tchau.